Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Nesse domingo, 25 de maio, muita alegria estar com os irmãos aqui na nossa EBD Online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Meu nome é Nancy Haller. Estou muito alegre de poder compartilhar com os irmãos mais um domingo de estudo da nossa lição desse trimestre. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, a Soberania de Deus e as Adversidades Humanas, no livro de Jó. E hoje nós vamos refletir sobre um tema essencial na nossa caminhada cristã: a intercessão pelos outros, com base no capítulo 42 do livro de Jó, que é a nossa 8ª lição. Nesse capítulo 42, nós vamos ver que Deus está restaurando a vida de Jó, mas também Deus está corrigindo os amigos dele por falarem de Deus de uma maneira errada. O mais bonito na lição de hoje é que Deus pede que Jó interceda por eles. Isso, na lição de hoje, vai nos ensinar que a verdadeira maturidade espiritual, ela envolve humildade, ela envolve perdão e ela envolve também a disposição de nós orarmos até por aqueles que nos magoaram, por aqueles que nos feriram, por aqueles que falaram algo sobre nós. No contexto da época, o sofrimento era visto como um castigo divino. Mas Deus quebra essa lógica e nos mostra que a graça dele vai muito além do que os nossos olhos humanos veem. A minha oração nesse domingo, nesta manhã, é que esta lição ela nos inspire a ter uma vida de fé, uma vida mais profunda, marcada pela oração, pela misericórdia e pela comunhão. Como eu falei, o tema da nossa lição de hoje, baseado no capítulo 42, é a intercessão pelos outros. Antes de nós começarmos a estudarmos a lição de hoje, eu gostaria de orar com os irmãos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, pelo dom da vida, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua fidelidade, Senhor, para com cada um de nós, pela tua disposição, Senhor, em manifestar a tua graça apesar de nós, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pela tua bondade, Senhor, pelo teu perdão. Senhor, nos ajude, Deus, a vivermos conforme o teu querer, Senhor. Fale conosco através da tua palavra, através desse estudo nesta manhã. Eu quero te pedir, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que está do outro lado da tela, que o Senhor visite o coração de cada um, Senhor, necessidade, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos ensine a sermos melhores a cada dia. Sobretudo, Senhor, perdoa os meus pecados, dá-me a tua graça, o teu amor e o teu perdão. Usa a nossa voz para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nesta manhã. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje, baseada no capítulo 42 de Jó, os versículos somente de 7 a 10. Nós vamos caminhar dentro desses 3 versículos do capítulo 42, mas a lição, o autor, ele nos sugere também um apoio de textos durante a semana, e nós vamos passear por alguns dos textos da semana que o autor nos orientou para que fosse o nosso texto de leitura diária semanal. Para que a gente entenda claramente o significado profundo da intercessão de Jó, quando ele faz pelos seus amigos, aí no capítulo 42, a partir do versículo 7, é muito importante que a gente olhe para o contexto histórico e o contexto cultural do livro de Jó, né? Desse período. Na antiguidade, especialmente com a cultura israelita,
acreditava-se que o sofrimento era um sinal de pecado e que a prosperidade era uma prova da bênção de Deus. Nós vimos isso lá no capítulo 1, quando o diabo, né, se apresenta para Deus e fala: mas ele tem tudo, ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem muitos bens, ele tem muitas propriedades. Como é que ele não vai te adorar? A gente vê isso lá no capítulo 1. Né? Então, isso é a cultura daquela época, né? Era esse modo de pensar. Eles tinham essa forma de pensar que influenciava muito como eles viam a justiça e o caráter das pessoas. Por isso que Jó, ele enfrentou muita dor quando ele foi julgado pelos seus amigos. Os amigos dele, eles mantinham essa visão limitada e errada de Deus. Temos estudado isso nas lições anteriores. Né? Eles falam para Jó: olha, você cometeu algum pecado, porque senão Deus não faria isso com você. Pensa bem, Jó, o que aconteceu? Então eles ainda duvidavam da integridade de Jó, que Jó era um homem justo, que ele era um homem íntegro, como Deus mesmo atesta lá no capítulo 1 sobre Jó. Quem era Jó? O caráter de Jó era um homem justo, íntegro, que temia o Senhor e que desviava os seus caminhos do mal. Então, o livro de Jó, ele nos apresenta algo muito profundo. Ele apresenta para a gente uma transformação através de todo o sofrimento. Jó, ele passa a compreender que Deus, ele é soberano e que nem sempre nós vamos entender os caminhos de Deus. Jó, ele realmente, quando finalmente Deus responde para ele não vai trazer nenhuma explicação para Jó. Mas Deus, ele faz muitas perguntas para Jó que revelam o quanto nós somos pequenos diante de Deus. Lá no capítulo 38, no capítulo 39, no capítulo 40, Deus se apresenta para Jó perguntando para ele sobre a criação, sobre os fundamentos da terra, sobre os céus, sobre todas as coisas. E isso leva Jó a reconhecer as suas limitações e a se humilhar e a se arrepender, não porque ele pecou, mas porque ele passou a ver Deus de um jeito mais íntimo. Nós podemos estudar isso na lição de domingo passado, nesse mesmo capítulo 42, a partir do versículo 1 até o versículo 6, quando Deus fala com Jó, né? Vamos ler aqui. E aí, então, Deus respondeu a Jó, no capítulo 42, versículo 1, bem sei que tudo podes. Não, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e não falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, aí nesse momento, depois de Deus se apresentar e fazer mais de 70 perguntas a Jó sobre tudo que ele fez, tudo que ele criou, esse universo lindo, maravilhoso, toda a sua onipotência, né? Jó tem uma atitude de transformação total. Ele fala que eu me abomino e me arrependo. Ele tem uma transformação total quando ele fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Então, ele entende nesse momento que a verdadeira sabedoria vem da humildade e que Deus, ele é justo, mesmo quando nós não entendemos. É nesse momento que a vida de Jó é restaurada que vai acontecer algo muito bonito. Deus responde aos amigos de Jó
por falarem coisas erradas sobre ele. Mas ao mesmo tempo que Deus repreende os amigos de Jó, ele mostra para os amigos de Jó graça e propõe a restauração das suas vidas. Ele pede que os amigos de Jó levem uma oferta e pedem a Jó que interceda por eles. Essa atitude de Deus, ele revela que a intercessão tem poder. Deus poderia simplesmente ter tratado diretamente com os amigos de Jó, mas ele escolhe Jó como intercessor, mostrando que a oração de um justo pode trazer reconciliação, pode trazer cura e pode trazer perdão também. A repreensão divina, ela não vem apenas para corrigir, mas ela vem também para restaurar. Então, a intercessão de Jó se torna aí, nesse momento, um canal de restauração. Então, nesse capítulo 42, nós aprenderemos que falar sobre Deus exige reverência, exige verdade, que a dor também, ela pode gerar um crescimento espiritual. E também esse capítulo vai nos ensinar que a intercessão, ela é uma forma poderosa de participar do plano de Deus na vida das pessoas. Então, meus irmãos, nós vamos caminhar por isso tudo nesse capítulo, nesses 3 versículos, né? Sobre o valor, o poder e a responsabilidade da intercessão pelos outros. Nosso primeiro tópico está no capítulo 42, de 7 a 8, que eu vou ler agora, que diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, aqui nesses 2 versículos, a gente percebe que Deus corrige os amigos de Jó, porque eles falaram coisas erradas sobre ele. E também sobre o sofrimento de Jó. Em vez de consolar, eles julgaram. Mas o mais impressionante é que Deus não rejeita os amigos de Jó. Ele pede que Jó ore por eles. E isso nos mostra também que Deus quer restaurar os relacionamentos. E Ele nos chama a orar até por quem nos magoou. Como Jesus nos ensinou, nós devemos amar e nós devemos orar até por aqueles que nos tratam mal. A intercessão, ela começa aí. Quando escolhemos o perdão e a obediência à vontade de Deus. Então, nós aprendemos aqui que Deus, ele valoriza, ele corrige quem fala errado sobre ele. Os amigos de Jó, eles erraram ao julgar e a condenar sem sabedoria. Deus não permitiu que isso passasse desapercebido. Nós vemos isso lá no capítulo 7, capítulo 8, o diálogo dos seus amigos perguntando: mas você não fez isso, você não fez aquilo, não é possível, Jó, você receber tamanha adversidade, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, está desse jeito. Ah, Jó, Deus não ia fazer isso com você se você não merecesse. Então aí eles estavam condenando sem sabedoria a justiça de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, né? E Deus nesse momento cobra deles, mas também Deus restaura eles, né? Através da intercessão de Jó.
Lá em Mateus 5:44 e Lucas 6:27 e 28, Jesus nos ensina a amar e a orar por quem nos trata mal. Vamos ler rapidamente Mateus 5:44, que fala assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Lucas também 6:27 e 28 é o mesmo texto que fala... 6:27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então aqui, Jesus já nos dá essa lição também. E Deus também pede que Jó tenha essa mesma atitude de interceder pelos amigos. Isso nos mostra que Deus deseja restaurar e não apenas punir as pessoas quando erramos. Então Jó, ele se torna aí um mediador, né? Para que os seus amigos sejam perdoados através da oração. Nós também, quando oramos pelos nossos amigos, eles também podem ser perdoados, se tornarem pessoas que venham a adorar ao Senhor como nós. Então a oração, ela tem esse poder, a intercessão tem esse poder. E também a gente aprende aqui que a gente também julga as pessoas. Às vezes, na mesma medida que as pessoas nos julgam, nós julgamos os outros. E a gente precisa lembrar que Deus vê tudo. E que Ele espera que nós sejamos instrumentos de reconciliação, não de condenação. Quando os amigos de Jó viram que ele estava naquela condição de uma doença terrível, triste, amargurado, sofrendo, eles começaram ao invés de acalmar, de dar palavras meigas, amigas, eles começaram a perguntar, a questionar. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Nós não devemos fazer isso com as pessoas. É isso que a gente aprende aqui nesse último capítulo do livro de Jó. E nós chegamos então no versículo 9 de Jó. Jó 42, versículo 9. Vamos ler o que está escrito aí. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o damatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó obedeceu e orou por aqueles seus amigos. Isso é intercessão, orar pelos outros, mesmo quando eles não merecem. É um ato de humildade, é um ato de amor, é um ato de fé. A Bíblia nos incentiva a orar por todos, e especialmente pelas pessoas difíceis e pelas autoridades. Interceder é um jeito de carregar o outro em oração e dizer a Deus: Senhor, abençoa essa pessoa também. É sentir a dor do outro, como se você estivesse passando por aquele problema também. Isso vai transformar a vida de quem ora e a vida de quem recebe a oração. Interceder é se colocar no lugar do outro diante de Deus em compaixão. Então, nós podemos tirar como uma lição principal desse versículo 9, que interceder é um ato de amor e perdão. É um ato também de obediência. Jó, ele orou por seus amigos, mesmo depois de tudo que eles disseram. Isso nos ensina que liberar perdão e colocar a vontade de Deus acima dos nossos sentimentos é algo precioso. Ele foi acusado todo o tempo. Nós vamos ver isso. E aí, depois ele começa a querer justificar, explicar: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E quer que Deus se apresente para ele para responder, né? Mas Deus não responde a nenhuma pergunta de Jó. Então, nós vamos ver em Romanos 12. Romanos 12, versículo 14.
que nós temos que abençoar os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoei. Ele foi perseguido todo o tempo, mas ele não perseguiu seus amigos, muito pelo contrário, ele sempre respondeu com verdade, né? Em 1 Timóteo também a gente vê 1 Timóteo 2, 1 e 2, que Paulo, ele ensina, né, para Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, interceder deve ser um hábito em nossa vida cristã, por todos, inclusive pelas autoridades. Então, quem intercede, carrega o fardo do outro em oração. Mesmo quando a mágoa parece grande, a oração, ela abre o espaço para a cura. E ela nos aproxima do coração de Deus. No versículo 10, a gente vai perceber como Jó foi abençoado depois que ele intercedeu pelos seus amigos. Nós vamos ver que a intercessão, ela acompanha a nossa vida de bênçãos. Ela traz bênçãos para a nossa vida. Jó estava ali vivendo no momento mais difícil da sua vida. Ele tinha perdido todos os seus bens, ele tinha perdido todos os seus filhos, a sua mulher estava totalmente arrasada com toda aquela situação que eles estavam vivendo. Ele estava com a sua saúde totalmente perdida, vivia de uma maneira triste, né? Mas ele foi obediente. Deus falou: ora para os seus amigos, Jó. E aí os seus amigos se arrependeram, fizeram um holocausto, e a gente vai ver aqui que, né, como a gente vê, eles fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Isso está no versículo 9. No versículo 10, nós vemos que Deus mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes ele possuía. Eu vou parar aí, irmãos. A oração é a chave para que as bênçãos nos alcancem, para que a gente compreenda a soberania de Deus, para que a gente aceite a vontade de Deus diante das adversidades. Depois que ele orou pelos seus amigos, nós vamos ver aqui, Deus restaurou a vida dele e o abençoou ainda mais. Então, a oração que Jó fez liberou o perdão e abriu o caminho para a cura, tanto dele quanto dos seus amigos. Isso nos mostra, irmãos, que as bênçãos de Deus, muitas vezes, ela vem quando nós deixamos de olhar só para nós mesmos. E aí a gente passa a orar pelos outros. Assim, Jesus faz por nós no céu. Ele intercede por nós. E nós somos chamados a interceder aqui na terra. Quando a gente faz isso, nós nos tornamos parte do milagre que Deus quer realizar. Então, a lição importante nesse versículo 10 é que a intercessão, ela traz bênçãos para quem ora e para quem recebeu a oração. Para quem é o alvo da oração. A pessoa é restaurada também. A gente vê que depois que ele ora por seus amigos, ele foi restaurado. Seu sofrimento acabou. E ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Isso reflete um conceito, um princípio espiritual muito bom, muito profundo. A Bíblia diz que quem semeia, colhe. Então, quem semeia graça, colhe graça.
Quando nós oramos pelos outros, nós deixamos Deus agir tanto na vida deles quanto na nossa. E aí, irmãos, muitas vezes a nossa cura começa quando nós nos colocamos no lugar do outro diante de Deus. Nós já estamos chegando no final do nosso estudo de hoje. Então, a história de Jó, ela termina com um grande ensinamento. Deus, ele não quer apenas corrigir as nossas falhas. Ele deseja restaurar a nossa vida. Quando ele repreendeu os amigos de Jó, não foi para que eles fossem humilhados diante de Jó. Não. Mas foi para mostrar que a verdade sobre quem ele é importa. Deus é soberano. Deus é onipotente. Deus é criador. Deus é bondoso. Deus é justo. Então, a verdade sobre Deus é isso. Nós não podemos falar de coisas que Deus não é. E a intercessão também, ela cura os relacionamentos feridos. Jó devia estar magoado, foi tão ofendido, mas ele orou pelos seus amigos e foi restaurado. Ele obedeceu a Deus. Essa atitude dele abriu caminho para a cura dele e para a cura dos amigos. Foi isso que Jó fez. Ele foi restaurado. Ele foi obediente, né? A intercessão, ela vai além das palavras. Ela é uma escolha da gente caminhar segundo o coração de Deus. Quando nós intercedemos, nós não estamos sozinhos na missão. Né? Interceder é fazer parte do que Deus está realizando no mundo, na vida das pessoas, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos. Quando nós oramos pelos outros, pelas pessoas que estão ao nosso redor, especialmente por aqueles que nos ferem, que nos feriram, nós abrimos espaço para que Deus trabalhe com a cura, com a reconciliação, com o perdão, com as bênçãos. A oração intercessora, ela alinha o nosso coração com o céu. Ela transforma a dor em oportunidade de graça e ela nos torna instrumento de paz. Então a história de Jó, ela termina com um ensino muito prático de amor que intercede. Ele foi injustiçado, ele sofreu, mas ele se dispôs a orar pelos seus amigos, por aqueles que os feriram, e Deus o honrou. Você tem orado pelas pessoas que te feriram? Ou pelas pessoas que te decepcionaram? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Aprendemos algo muito precioso. A intercessão é um gesto de amor, é um gesto de humildade e é um gesto de obediência. Jó, ele mesmo sofrendo, foi chamado para interceder. Os mesmos que julgaram, os mesmos que não o compreenderam, ele orou por eles. A Bíblia diz que o Senhor, no versículo 10, virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Esse detalhe nos ensina muitas vezes que a nossa cura, a nossa restauração e até os nossos recomeços começam quando tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos o nosso olhar no próximo em oração diante de Deus. Interceder é se colocar na brecha, é agir como Jesus, que até hoje intercede por nós. É perdoar, é se compadecer, é ter o coração disposto a amar, mesmo quando não é fácil. Não é fácil. Então, meu desejo
minha oração, a minha busca, é que nós possamos sair daqui, dessa aula, desse estudo, dessa palavra, desafiados a orar mais pelos outros, a abençoar até quem nos magoa ou nos magoou, a sermos instrumentos de paz, a sermos instrumentos de cura, a sermos instrumentos de reconciliação, como Jó nos ensina no seu livro. Nós vimos ele o tempo todo olhando para a soberania de Deus, sendo grata a Deus, adorando a Deus. Interceder é amar como Deus ama. E a minha oração, meu desejo, é que Deus nos ajude a viver assim. Eu desejo que os irmãos tenham uma boa semana. Eu desejo que os irmãos, mesmo passando pelas adversidades, se lembrem que a cura, ela pode começar a partir da nossa disposição em interceder, em adorar, em buscar em Deus a restauração daqueles que nos magoaram, né? Daqueles que estão sofrendo. Esse é o desejo do meu coração. Acabando aqui, irmãos, eu quero agradecer a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Esther Dutra, ao nosso pastor, pela oportunidade de compartilhar com os irmãos esse estudo. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar partilhando com os irmãos essa porção desse estudo, desse trimestre, tá? Desejando que Deus abençoe muito a vida do irmão. Se o irmão está passando por uma adversidade, confie na onipotência de Deus, na soberania de Deus, mesmo quando a gente não entende. Deus tem o controle de todas as coisas. Lembre disso, meus irmãos, que o irmão possa ter uma semana abençoada, que possa ter um domingo abençoado, tá? E que o irmão possa ser restaurado de qualquer dor que o irmão possa estar passando. Desejo uma boa semana. Vamos orar então para que a gente encerre o nosso estudo, pedindo a Deus que a gente tenha um coração obediente, um coração humilde, né, para que a gente possa interceder uns pelos outros. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Como o Senhor é bom, Pai, em nos dar a Tua palavra para que a gente entenda o Teu plano, o Teu propósito, o Teu querer. Senhor, é muito difícil quando nós estamos passando por alguma adversidade, por alguma dor, por algum sofrimento. A gente às vezes fica em dúvida, Senhor. Mas que o Senhor contemple o nosso coração, que o Senhor traga a paz, Senhor, que Tu possa trazer a esperança, a fé, Pai. Que na Tua palavra, Senhor, nós possamos buscar o refúgio daquilo que precisamos, Pai, para a nossa vida. Que nós possamos ter um coração obediente, um coração humilde, um coração restaurado, Senhor, para obedecer à Sua voz, ao Seu querer, para que a gente possa interceder pelos nossos irmãos que estão passando por alguma adversidade também, por aqueles que possam estar sofrendo alguma dor, alguma injustiça, Senhor. Que Tu possa estar tocando nas nossas vidas de maneira especial, Pai. Que esse estudo, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. A Tua palavra é poderosa. Então, Senhor, que Tu possas estar abençoando a vida de cada irmão que está lá do outro lado. Eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor que é onipotente, o Senhor que é onisciente, o Senhor que é onipresente, possa entrar, Deus, na vida, na casa de cada um, e ver, Senhor, a necessidade, e tocar, e cuidar, e restaurar, e curar, Senhor, conforme o Teu querer. No Teu tempo, todas as coisas acontecem, porque o Teu tempo é perfeito, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Que a gente possa entender, Senhor,
os teus planos e os teus propósitos e aprendermos com as adversidades que o Senhor coloca diante de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes e a buscarmos no Senhor a provisão, a proteção, aquilo que precisamos, Senhor. Dá-nos um domingo feliz, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Bom domingo, irmãos.